Programa Seu Negócio, uma iniciativa Diário do Grande ABC. Patrocínio Sebrae São Paulo. Olá, como vai? Programa Seu Negócio no ar. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes nas empresas dá muito pano para manga. É contratação ou não contratação, como gerir pessoas, como ter essa gestão de pessoas. E para falar sobre isso eu trago nos estúdios agora Fábio Costa, consultor de administração do Sebrae. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Mais uma vez, uma honra participar. Não, o Fábio quando vem realmente sempre traz explicações muito plausíveis e a gente aprende muito, né? Porque como eu sempre falo, a gente está falando de empresa aqui, mas a gente está falando do nosso dia a dia mesmo, em qualquer situação. E gerir pessoas é complicadíssimo, não é mesmo? Muito, Juliana. Hoje é um grande desafio para o empresário que está começando, que já está há muito tempo na sua empresa, fazer a gestão das pessoas. Então eu tenho uma frase que ilustra bem o desafio do empresário, que é: contrate lentamente e demita rapidamente. E na prática é exatamente o oposto que o empresário faz. Ele contrata muito rápido e demora muito tempo para se desfazer desse funcionário. E aí ele começa a perder o quê? Produtividade, competitividade, o que é essa pessoa que atende o seu cliente, né? Muitas vezes o empresário se preocupa muito com o concorrente, porém quem atende o seu cliente e tem o desperdício da empresa, com os recursos da empresa, é o funcionário, e ele não cuida muito bem desse recurso, que é um ativo muito importante para a micro e pequena empresa. Não tenham dúvida. E vamos então aprender, porque você falou algo que realmente chama atenção. Contratar lentamente, geralmente não é feito isso, né? Até porque tem uma vaga, já é aquele desespero, vamos contratar urgentemente. Como fazer essa parte de contratar lentamente? Exatamente, estamos no mês de outubro. É uma dica muito simples que a gente passa para o empresário que passa no escritório do Sebrae, é: faça uma entrevista por mês. Então ele tem 1 hora para fazer uma entrevista. Se ele tivesse feito esse procedimento o ano inteiro, hoje ele teria 10 currículos disponíveis na sua empresa. Como o vendedor conhece vendedor, atendente conhece atendente, uma pessoa de serviço conhece pessoa de serviço, ele teria no mínimo 3 indicações por pessoa. Então hoje ele teria uma base de 30 indicações para sua possível vaga. Como ele não faz isso nesse planejamento, no dia a dia, ele fica muito refém do seu funcionário. Então ele recebe pressão, aquele funcionário deixa de trabalhar de maneira mais produtiva, porque ele sabe que a empresa hoje está um pouco dependente dessa mão de obra. Então uma dica simples que a gente passa para o empresário é: faça entrevistas constantemente, mesmo que ele não precise de funcionários. Então ele deixa isso bem em aberto, né, oficial para o candidato que não tem a vaga em aberto, porém ele faz esse processo para quê? Para ele ter uma base muito forte de currículos e de pessoas para poder fazer essa reposição automática de pessoas. Senão, o que acontece na prática? Ele não fez nenhuma entrevista esse ano. Uma pessoa do time fica pressionando ele, ou né, fazendo aquela questão no time, né, que é o que a gente chama, né, de uma pessoa que faz a laranja podre, que a gente chama. Então acaba estragando todo o time, toda a eficiência da empresa. Então o empresário não faz isso porque ele não tem à disposição currículos. Então faça uma entrevista todo mês, ou 2 ou 3, conforme a sua disposição, né, de quantidade de funcionários que ele tem. Não, isso é perfeito, até porque tem um banco de dados, uma base de dados fantástica, e a pessoa pode também trabalhar com isso, até porque para o funcionário se sinta, eu estou aqui, mas eu posso não estar, né? Porque Exato. Hoje o funcionário também ele tem comandado muito a empresa, ao contrário, o certo seria o equilíbrio, né? A gente ainda está buscando isso. Mas e quando você me falou da laranja podre, eu acho que é exatamente isso, que é no caso da demissão. O protelar realmente sempre é o mais complicado. Exatamente. Eu tenho um exemplo com números. Teve um empresário que passou há 1 ano atrás no Sebrae e ele não fazia a demissão dessa sua funcionária porque custaria 22 mil a rescisão. Só que ele sabia que era o que teria que ter feito. Por questões financeiras ele não fez. Ele postergou essa decisão. Depois de 1 ano, esse valor subiu para 35 mil reais. Então, tem que ser tomada a decisão no momento, né? A gente tem uma regrinha em recursos humanos que ele fala que quando você está pensando em demitir a pessoa, é que já passou o tempo de demitir. E também uma ferramenta que a gente apresenta para o empresário, que é: a última ferramenta na gestão de pessoas é a demissão. E não uma ferramenta, né, usada no dia a dia. Então, muitos usam isso de maneira muito errada, né? A dose na contratação e a demissão. Uma regrinha que a gente tem muito prática também em recursos humanos é o conhecimento da ferramenta CHA. CHA significa conhecimento, habilidade e atitude. Numa entrevista, geralmente a gente vai atrás do quê? Do conhecimento e da habilidade.
Só que no dia a dia, o que faz a diferença no dia a dia entre a equipe, a gestão com o líder e com o cliente é o comportamento. E geralmente o empresário não faz isso, não capta essas características na entrevista. Então, só que depois é tarde, ele já está na empresa dele, né? Então, e hoje a mão de obra representa muito, né, do gasto, da despesa de uma empresa. E é quem atende o seu cliente. Então, é muito importante estar antenado nesse quesito que eu falo o seguinte para o empresário, a liderança para mim é um quesito mais importante numa empresa, porque é através do líder que ele vai ver toda essa disposição na empresa. Então, a maioria dos empresários também não consegue separar isso. Um outro papel muito difícil para o empresário, Juliana, é a questão do, geralmente, quem é a empresa para o funcionário é o chefe. Como geralmente na micro e pequena empresa o chefe é o dono da empresa, então esse papel ainda fica mais difícil dele colocar no dia a dia, separar. Imagina, né? Você tem que separar a amizade, você tem que separar o companheirismo, a bronca e gerir pessoas, né? Como a gente tem falado. Eu acho que é um assunto que vai render mais. Eu só achei tão interessante você me falar essa parte do CHA, né? Que é o chá, né? E ter essa atitude. Tem algumas dicas, por exemplo, assim, até de RH mesmo. É necessário, por exemplo, um microempreendedor, ele não vai ter um departamento de RH. Não. Como que ele coloca isso em prática mesmo? Assim, como ele consegue avaliar, né, nesse caso? Perfeito. Mas mesmo um empreendedor individual, que ele pode até um funcionário, ele tem que estar muito atento nesse quesito, porque um funcionário é 100% da força de trabalho dele. Então é mais importante ainda ele acertar. Funcionários, empresas com 10, 15 funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários também é muito importante. Só que aí já tem um papel, uma figura do recurso humanos para fazer a seleção. É muito simples. Então, numa entrevista de um vendedor, ele tem a experiência e a prática. O que eu preciso tirar nessa entrevista é o comportamento dele. Então, por exemplo, eu vejo os cursos que ele fez. Eu teve um candidato que a gente viu lá, 10 cursos. Ele fez um curso a cada ano. Então, o que eu posso interpretar desse candidato? Que ele, todo ano, ele se atualiza. Como eram 10 cursos, a gente fez a seguinte pergunta. 7 cursos ele fez por iniciativa própria. Ou seja, então esse candidato, ele vai facilmente se atualizar, se capacitar. O chefe não vai ter problemas para... Agora, eu preciso interpretar isso no momento da entrevista, não depois que ele já é meu funcionário, né? Então, porque senão essa relação... Lembra, a gente contrata pelo conhecimento e habilidade e demite pela atitude, pelo comportamento. A gente contrata pelo conhecimento e habilidade. Promove essa pessoa pelo comportamento. Não é o melhor vendedor que pode ser o melhor gerente de vendas, é isso que a gente também fala muito. Às vezes eu tenho o gerente de vendas, ou gerente de produção, ou gerente de serviços, gerente qualquer área, você promove essa pessoa, você perde o melhor técnico e ganha o pior gerente. E esse gerente que é o que vai lidar geralmente com as pessoas, né? Que é o papel que a gente acabou de falar que é muito difícil para o empresário separar e tem que ter uma boa liderança, porque senão o funcionário se desmotiva, né? O que eu tenho certeza é que todo mundo gostaria de ter o exemplo e o espelho do seu próprio chefe, né? Para que todo mundo possa andar melhor, procurar novas vendas, novas promoções e assim por diante. Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e muito esclarecedora como sempre. Obrigado e até a próxima, Juliana. Até a próxima. E você já sabe, o programa Seu Negócio é feito para você, então mande suas dúvidas, seunegócio@dgabc.com.br. Nós estamos à disposição e não esqueça também do jornal impresso suplemento feito para ti. Até a próxima. Fabiana Kruger é dona deste restaurante na capital paulista. Para aperfeiçoar a gestão do seu negócio, a empresária procurou o Sebrae São Paulo, participou do programa Receita de Sucesso e fez consultorias. Com a orientação do Sebrae, meu faturamento dobrou. Antes eu atendia uma média de 60 clientes por dia, hoje eu atendo 200. Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.